Porto Alegre, 21 de dezembro de 2021. Henry Ford, terceira e última parte. Como se pode ver nas fotos, os modelos foram se sucedendo e suas aparências foram se tornando mais simples em relação aos modelos iniciais, fruto principalmente do esforço de redução de custos. Na ocasião do lançamento do modelo T e do anúncio de que aquele seria o único modelo Ford a ser fabricado dali para frente, muitos foram os que prognosticaram a falência de Ford. O seu próprio serviço de vendas protestou com veemência, mas Ford, como que, para cortar todas as controvérsias possíveis, pronunciou a famosa frase: os clientes poderão obter viaturas em sua cor preferida, desde que esta seja preta. Esta frase ficou muito famosa, mas a escolha pelo preto, na verdade, teve uma explicação técnica. O verniz preto secava mais rápido que os de outras cores, e isto representava um grande ganho em produtividade. Além de tudo, numa demonstração de que tinha plena confiança no que estava fazendo, adquiriu um terreno de 24 hectares em Highland Park e ali começou a construir a maior fábrica de automóveis do mundo de então. Ford cercou-se de técnicos e especialistas em todas as atividades e foi montando o maior programa de verticalização de produção de que se tem notícia até hoje. Desde a usina geradora de força até as estradas de ferro que escoariam sua produção, passando pelas minas de carvão, altos fornos, fabricação de peças, enfim, tudo ele queria fazer. Até plantações de seringueiras no Amazonas, a famosa Fordlândia, que não deu certo, Ford teve no intuito de garantir borracha para os pneus de seus carros. Montada esta estrutura, Henry Ford continuou em sua política de redução de custos e de preços, e suas vendas aumentavam cada vez mais. Os carros Ford começaram a virar alvo de piadas, mas estas acabavam virando publicidade grátis. E o povo americano estava encantado com aquela súbita mobilidade que os automóveis baratos estavam lhes propiciando. As vendas só tendiam a aumentar. Henry Ford provara que estava certo e os carros eram coisa para todos, e ele os popularizaria mais ainda. Quanto às piadas, o modelo T tinha um apelido de Tin Lizzy. Tin é metal, é lata, e Lizzy é um nome que os americanos usavam como Maria, assim, genérico para empregada doméstica. Então eles chamavam Ford a empregada de lata.
Esse aumento de produção, entretanto, estava trazendo um novo e grande problema, não apenas para a Ford, mas para todos os outros fabricantes que se pretendiam grandes. Havia dentro das fábricas centenas de operários andando de um lado para o outro na tarefa de buscar peças dos depósitos até os automóveis que estavam sendo montados. E estes se esbarravam a toda hora, causando grande perda de tempo e de materiais. Alguém fora da Ford teve uma ideia genial. Em vez de o homem ir ao trabalho, por que não trazer o trabalho até o homem? Henry era um homem bem informado e, ao saber disto, logo começou a fazer experiências. Começou com a montagem dos magnetos, peça pequena, mas complexa, que poderia ser montada sobre uma mesa corrediça ao longo da qual se sentariam os operários, cada um encarregado de uma fase da montagem. A economia de tempo foi considerável e o segundo passo foi testar o método na montagem de motores, até aplicá-lo na montagem do carro como um todo. Estava inventada a linha de montagem e dado um grande salto na produtividade da indústria de automóveis. Antes disso acontecer, eles já tinham conseguido a total padronização das peças, que permitia sua indiscriminada intercambiabilidade. A linha de montagem foi introduzida em 1913 e, claro, exigiu uma completa reestruturação das fábricas, não apenas do ponto de vista dos equipamentos, mas também de engenharia de planejamento. A Ford Motor Company estava financeira e tecnicamente muito melhor preparada para isto do que seus concorrentes e tomou uma dianteira fantástica em relação aos mesmos. A esta altura dos acontecimentos, Henry Ford já tinha mudado indelevelmente o modo de vida dos americanos e influído para sempre na economia de seu país e do mundo. A ideia inicial de que os carros motorizados eram uma utilidade que deveria ser disponibilizada para todos, e seus esforços no sentido de tornar isto tecnicamente viável tinham sido para lá de vitoriosos. Faltava ainda uma coisa: dar ao maior número de pessoas possível as mínimas condições econômico-financeiras para que pudessem adquirir seu carro. Marca Ford, de preferência. O raciocínio de Ford foi relativamente simples. Se ele aumentasse o salário de seus empregados, eles poderiam e iriam comprar um Ford.
E o seu exemplo acabaria influindo nos salários das demais empresas americanas, cujos empregados também acabariam comprando seus Fords. No dia 5 de janeiro de 1914, a Ford Motor Company anunciou que iria distribuir entre seu pessoal, todos os anos, uma gratificação de 10 milhões de dólares, de uma forma tal que o menos favorecido de seus operários receberia um mínimo de 5 dólares por dia de trabalho. Ainda mais, a jornada de trabalho, que era de 9 horas, passaria para 8. A verdade é que, mais uma vez, ele acertou. E seus negócios só fizeram crescer e prosperar. Nos anos que se seguiram, Ford dominou a cena no cenário automobilístico internacional. E já em 1915, produzia e vendia mais de 500 mil carros ao ano, atingindo neste mesmo ano a marca do milionésimo Ford. Em 1917, Ford lançou seu primeiro trator agrícola. Em 1919, atingia a marca do terceiro milionésimo carro. Em 1922, comprou a Lincoln Motor Car Company e voltou à fabricação de carros de luxo. Mas seu negócio principal continuou sendo o modelo T. Durante os anos iniciais da Primeira Guerra Mundial, Henry Ford foi um pacifista atuante, um grande ativista pela causa da paz. Recusava-se terminantemente a vender automóveis ou qualquer outra coisa para os países beligerantes. As vendas dos automóveis Ford, entretanto, cresceram exponencialmente. Em parte porque, indiretamente, os carros acabavam indo para a Europa via Canadá. Ele não tinha controle sobre o que faziam com seus carros depois da venda. E também porque os outros fabricantes não se recusaram a este tipo de fornecimento. E o mercado americano ficou carente de produtos, comprando mais Fords, já que não havia dos outros. Mas ele mudou, e já no início de 1917, ele estava convencido de que a vitória alemã seria uma ameaça à democracia e a todos os valores em que ele acreditava. E passou a fazer tudo o que achava que pudesse ser sua parte para evitar tal coisa. Suas fábricas começaram a fazer, além de automóveis, caminhões para as tropas aliadas, munições, capacetes de aço, ambulâncias, motores de avião e tudo mais que pudesse e fosse útil para a guerra. Em 1923,
as vendas de Ford superaram 2 milhões de carros ao ano e mantiveram-se estáveis, com pequeno declínio, até 1925. Embora sua participação relativa no mercado viesse caindo, já que o mercado estava em crescimento. Em 1926, as vendas de Ford caíram para 1.550.000 unidades e em 1927 ele decidiu fechar suas fábricas e prepará-las para o lançamento de um modelo totalmente novo, o modelo A, lançado em dezembro de 1927. Nesta época, a influência de Edsel, filho de Henry, já era bem grande na companhia. Edsel, na verdade, tinha assumido formalmente a presidência da Ford em 1919, mas Henry continuava comandando. Com o acirramento da concorrência, principalmente da General Motors, mas não apenas dela, a política de produto da companhia mudou radicalmente. E em 1932 foi lançado o primeiro motor V8 em um carro de baixo preço. Em 1933, ainda sob inspiração de Edsel, foi criado o departamento de design destinado ao projeto dos futuros carros da empresa, que a partir de então começaram a apresentar carrocerias mais elegantes e modelos anuais. A menina dos olhos de Edsel era a linha Lincoln, que teve grande evolução estilística com a criação do Zephyr em 1936. Em 1938, a Ford resolveu entrar também no campo dos carros de preço médio e criou o Mercury. Edsel dava enorme importância ao estilo dos automóveis e, em 1940, encomendou uma versão especial do Lincoln para seu uso particular durante as férias. O departamento de design lhe apresentou uma versão esportiva e aprimorada do Lincoln Zephyr, que fez enorme sucesso e acabou sendo lançada como modelo top de linha, o famoso Lincoln Continental, hoje um dos clássicos mais disputados por colecionadores. Em 1942, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, cessou a fabricação de automóveis para fins civis e toda a produção das empresas se voltou para o esforço de guerra. A Ford foi um dos 3 fabricantes do Jeep para o exército americano. Edsel Ford morreu em 1943, aos 50 anos, e Henry teve que reassumir o comando da empresa. Com 80 anos, já não apresentava as melhores condições para isso, mas seu neto e único sucessor, Henry Ford II, estava na Marinha.
O próprio governo americano temeu pelo futuro da empresa, fundamental para o esforço de guerra, e liberou Henry II da Marinha. Este assumiu a presidência apenas em 1945. Henry Ford morreu em 1947, aos 84 anos. E a Ford Motor Company continua até hoje como uma das maiores fabricantes de carros do mundo.